que chega a viatura da guarda municipal lá, ele me retorna. Fala, pô, Bruno, desnecessário mandar a guarda. Eu só respondi pra ele, desnecessário tu falar assim comigo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somaxi Cash, o podcast que traz não só personalidades, mas também empreendedorismo, utilidade pública, segurança da informação e direito digital. E hoje eu estou trazendo uma dupla. Pessoal, bem diferente o nosso podcast hoje, trazendo uma dupla de pessoas super especiais que trabalham incansavelmente pelo município. Estou falando de uma entidade, de um órgão que realmente trabalha pelo consumidor. Eu estou aqui com os dois representantes dos PROCON, o Bruno do PROCON de Balneário Camboriú e do nosso amigo Júlio do PROCON de Balneário de Camboriú, a cidade de Camboriú. Sejam muito bem-vindos a vocês dois. E eu gostaria de iniciar esse bate-papo agradecendo aí o nosso apoiador master, Magas, franquias de emagrecimento saudável. Grande abraço lá ao meu amigo João, diretor da Magas que tem apoiado esse podcast com o nosso energético e outras coisas mais que a gente sempre dá aí para os nossos convidados. Bom, vamos falar sobre PROCON, sobre direito do consumidor, e eu gostaria de apresentar inicialmente nosso amigo Bruno, lá da cidade, da nossa maravilhosa Balneário Camboriú. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, a gente sempre agradece a oportunidade de falar um pouquinho. A nossa turma da Somaxi aí é parceiro dos PROCONs, tanto de Camboriú quanto de Balneário. A primeira visita que a gente veio aqui foi muito legal conhecer o trabalho da Somaxi, então hoje poder trazer informação agora com qualidade para os nossos consumidores, para os clientes da Somaxi, para onde chegar essa informação, porque, eu repito, o PROCON é órgão de informação, então prazer estar vindo aqui para trazer um pouquinho de informação para quem a gente puder ajudar. Muito obrigado. Júlio, seja bem-vindo. Olá, Damião, boa tarde. Em nome do prefeito Leonel Pavan, quero cumprimentar a todos aqui nesse podcast, nessa empresa maravilhosa. Também, como aí o Bruno falou, também tive a honra de vir aqui visitar a estrutura de vocês, conhecer, perceber que é uma empresa séria, uma empresa comprometida, uma empresa que de fato quer entregar o melhor para o consumidor, seja de um nicho específico ou no nicho geral, né? Vai ser um tempo muito precioso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Quanto à honra que a gente tem de estar recebendo essa dupla aí. Meu produtor até falou ali, o Márcio, produtor. Rapaz, os caras são muito fera aí, vamos ver como é que vai ser esse podcast. Eu acho que vai ter todo o apoio que a gente precisa e que o público, na verdade, pretende receber. Muita informação, né? Muita informação, né? Muita informação, isso é bom demais. Vou começar aqui já batendo um papo com o Bruno. Bruno, você hoje está como diretor do PROCON de Balneário. Conta um pouquinho dessa história, como que você chegou até lá, as pessoas até para conhecerem você realmente, entenderem. Fica à vontade. Bom, vamos lá. A entrada foi agora na virada de gestão. Creio que também foi quando o Júlio entrou agora, né, Júlio? Na virada de 2025. A gente teve essa oportunidade, o Júlio em Camboriú, através do nosso prefeito Leonel Pavan, eu em Balneário, através da prefeita Juliana Pavan, que vieram com essa ideia de realmente dar atenção também para esse órgão tão precioso que é o PROCON. E esse convite... São pai e filho, né? São. A prefeita é filha do seu Leonel Pavan, prefeito de Camboriú, inclusive a cidade é mãe, Camboriú, mãe de Balneário Camboriú, hoje tida como cidades irmãs, assim. Isso. Então, até muito se fala sobre integração de município, aqui é a prova bem clara que... O governo integrado tá aqui mesmo. Assim, ó, tá em excelente passo, não só nos PROCONs, mas também meio ambiente, Rio Camboriú, graças a Deus, muitas ações boas. Mas específico da minha trajetória foi a entrada no começo desse ano, e para chegar aqui no PROCON, passa por formação acadêmica, que órgão de direito, e a Juliana acabou me escolhendo também, tanto pela formação em direito, eu sou advogado, então
essa expertise é importante, porque a gente está falando de um órgão de direito. Então, já teve no PROCON a experiência de ter, no Balneário Camboriú, pessoas na gestão passada, não nessa específica passada, mas nas gestões passadas, que não eram da área do direito. E até teve uma certa dificuldade por conta disso, por de fato não ter a familiaridade com o tema. Então, a Juliana, pensando também nesse caminho de seguir por questões técnicas, me deu essa oportunidade, até por ser familiaridade da minha área, assim como também a parte política. A gente sabe também que é muito importante ter esse traquejo político dentro de um órgão que trata diretamente com empresários, com empreendedores, porque a gente também tem que facilitar o trabalho do empreendedor, punir o mau empreendedor, que também trabalha na margem da lei, porque digamos que o empreendedor ruim não está cumprindo a lei, está tendo uma vantagem desleal. O bom empreendedor acaba sendo prejudicado porque está deixando de oferir uma vantagem que o PROCON deveria estar bloqueando. Então também é importante ter esse capital político para ter um respeito também, conseguir fazer as coisas acontecerem, e isso veio a uma trajetória minha de já 2 eleições para vereador nas costas, lá em Balneário Camboriú. Então isso aí agrega também junto à parte técnica, e somado a isso com a energia da gente também ter esse comando jovem. O Júlio também está da nossa geração vindo com muita energia, e lá em Balneário não é diferente. A prefeita dá oportunidade também para quem realmente está jovem de idade, mas não só de idade. Acaba ficando, o jovem fica só no número, e a gente tem bagagem, tem experiência, tem estudo e tem vontade de trabalhar. Então juntou essa energia do jovem com estudo e com também traquejo político. Então minha trajetória passa um pouco por esses 3 pilares, e hoje o PROCON é a minha dedicação 100%. Eu sou advogado, como eu falei, mas deixei a advocacia em segundo plano nesse momento para poder focar nessa oportunidade que tanta gente queria ter. Então nada mais justo que me doar 100%. A gente sempre cobra isso dos políticos, né? Que às vezes tem 3, 4 profissões, o cara é 1001 coisa, e a última coisa que ele é político, de fato, é um gestor público. Então eu coloquei em primeira e única via essa gestão do PROCON, e tem tido bons resultados. Fantástica aí a tua trajetória, e o que a gente vê é que o que você trouxe faz muito sentido, porque hoje é bem difícil, né, na área política, ter realmente profissionais qualificados, totalmente técnico, né? Então, para desempenhar a atividade, principalmente do direito do consumidor, tem que ter um viés jurídico e entender bem da lei de consumo. E você, Júlio, como é que foi essa chegada, essa trajetória, meu querido? Bom, sou carioca, né? Como muitos aqui, né, da Somax, já pude conhecer vocês, mas eu moro aqui em Santa Catarina desde 2009, né? São 16 anos, né, morando aqui nessa cidade. Antes de mais nada, amo a cidade de Camboriú, eu amo essa região, mesmo sendo natural do Rio de Janeiro, né? Eu tornei esse lugar o meu lugar, né? Eu sempre brinco com as pessoas que eu vou para o Rio, eu me sinto em casa, mas de verdade, eu me sinto em casa quando eu retorno. Aqui é um lugar onde as pessoas são muito trabalhadoras, são pessoas muito corretas, são pessoas que buscam, né, sempre estar melhorando, estar buscando, né, e eu particularmente amo essa região, não só apenas Camboriú, mas a nossa região, uma região muito abençoada, né, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, enfim, e adjacências, né, e eu amo esse lugar. Então, hoje eu estou no PROCON. No início do ano eu não iniciei diretamente no PROCON, né, então um pouco de frente aí do Bruno. O Bruno já creio que ali no período de transição já estava certo que assumiria o PROCON, creio eu, né, Bruno? Sim, se estiver errado pode me corrigir, né, mas eu comecei em outro cargo, e ocorre que fiquei apenas um mês nesse cargo, e no início de fevereiro, aproximadamente, eu já iniciei no PROCON. Nós tínhamos no PROCON um advogado, inclusive quero mandar um abraço aqui pro doutor Tiago, um exímio criminalista, um cara assim fantástico, né? Só que por questão dele ser um advogado atuante, a OAB parece que notificou ele que ele não pôde estar aí exercendo as duas funções juntas, né? E tendo em vista isso, ressalta a importância, assim, não adianta você também só ser técnico, né? Você tem que também ter o lado político. Então, obviamente, hoje eu ocupo, né, através da confiança e da caneta do prefeito Leonel Pavan, né, ocupo um cargo de confiança, né, um cargo comissionado, mas é claro, como o Bruno falou, né, eu também sou formado em Direito, né, me formei pela Univale de Balneário Camboriú em 2017, né, sou formado na área,
E não adianta só ter a parte técnica. Sim. Tem que ser político também, o Bruno sabe muito bem disso. Eu no meu dia a dia, eu lido, né, Damião, eu lido com a parte técnica de atendimento, atender aquele consumidor, aquela consumidora que vem buscar o Procon. Muitas vezes, até depois quero comentar um pouco mais sobre isso, infelizmente as pessoas não têm um conhecimento claro do que é o Procon. Eu recebo ligações e dúvidas de coisas que não cabem ao Procon, mas acaba que a gente tá ali, ajuda, dá orientação, né? Então, da mesma forma que a gente tem esse atendimento técnico, né? Eu também tenho a questão política. Às vezes alguém liga, pô, Júlio, tem que fazer isso, vamos fazer um projeto assim, um projeto assado. A gente tem que ter esse jogo de cintura, vamos dizer assim. Eu aprendi com uma secretária de saúde, que ela foi minha chefe certa vez, a Dona Márcia Freitag, ela sempre falava, não adianta ser só técnico, tu tem que tentar ter esse equilíbrio entre o técnico e o político, né? Porque, querendo ou não, a gente ocupa um cargo político, né? E assim, no Brasil, eu creio que no mundo também, né? A política, ela é a única forma da gente resolver as coisas. Os problemas do mundo, eles serão resolvidos através da política, né? E tem gente que fala, eu não gosto de política, etc., mas tem que gostar de política, né? Porque... Tem que se envolver, né? Exato, Damião, porque assim, o destino daqueles que não gostam de política é serem governados por aqueles que gostam. 100%. Né? Então, assim, a política ela é essencial. Então, a gente tem que tentar tirar esse senso errado sobre a política, porque por muitos anos aqui no Brasil, né, Damião, a gente escuta muitas coisas ruins, corrupção e etc. Então, acaba que pessoas têm aversão à política. Só que eu acho que é o contrário. Se você quer um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, você tem que gostar da política, porque a política ela é um meio de grandes coisas, grandes benefícios para a população serem feitos, né? Eu tenho exatamente essa visão e foi muito engraçado. E foi uma pessoa bem disruptiva atuando na área de privacidade, porque em toda aula que eu falo, em toda aula que eu oriento outros encarregados de dados, outros profissionais, olha só que vocês vão achar assim, pô, não tinha parado para pensar nisso. O encarregado de dados, o DPO, ele precisa ser um político. E é exatamente o que você trouxe, Júlio. As pessoas demonizam a palavra político. Político, se você pegar no dicionário, está lá, é uma pessoa com capacidade de se relacionar com outras pessoas com pensamentos diferentes. Sim. Que trabalha em prol do povo, que trabalha em prol de uma visão, de um propósito. Então, um encarregado de dados, só para vocês entenderem, pessoal, vocês estão assistindo nesse momento, o profissional que vai estar dentro de uma empresa ou realizando uma atividade que precisa falar com o cara de TI, que precisa falar com o cara da administração, que precisa falar com o cara financeiro, que precisa falar com fornecedores. Tudo isso é política. E tudo isso é política. Por quê? Porque se você tratar mal uma pessoa, ou destratar, ou até mesmo falar de forma áspera, aquela pessoa pode pegar, no linguajar carioca, pegar pinima com o outro. Pinima. Essa eu não lembro, não. Mas pô, vai pegar pinima com o cara de carioquês. Carioquês. E aí o cara vai ficar ali, ó. Tudo que esse cara pedir, vai jogar debaixo da gaveta, vai perder, vai segurar. E é exatamente isso. Talvez, e você trouxe com bastante propriedade essa situação. As pessoas demonizam a palavra político. Sim. E, na verdade, tudo vem da política, né? A gente fala, eu sempre brinco, 27 anos da área pública, e eu falo, o maior comprador, inclusive, né, eu vendia projetos, o maior comprador do Brasil é o poder público. O Estado. Os maiores recursos estão no Estado. E a política, ela é de dentro para fora, eu digo, porque, por exemplo, a nossa política interna que a gente faz, eu e o Júlio, a gente tem a nossa equipe que a gente comanda para botar para andar. Sim. A gente tem que fazer a nossa política interna para que a equipe esteja pegando firme junto, botando para andar, atendendo bem os consumidores, resolvendo as demandas e por aí vai. Isso é uma política. Outra política, a nossa interna com o nosso próprio governo também. Está bem relacionado com os secretários das outras pastas, com o prefeito, com a prefeita, no meu caso, por aí vai, porque quando a gente tiver alguma solicitação que a gente precisa passar para frente, alguma demanda... Não tem resistência. Não tem resistência, ou às vezes tem até, inclusive, um empurrãozinho para ir mais rápido até. Porque fazem, esse cara sempre ajuda a gente, está sempre botando para andar, então
quando ele pedir alguma coisa também vamos fazer um esforço especial porque é um parceiro nosso. Sim. E assim como interno dentro no próprio órgão, dentro do nosso próprio governo, também tem a política externa. A gente tem N casos de situações que a gente tem que fazer política com os fornecedores de serviço e produto. Eu gosto de citar um caso engraçado que eu digo porque tem um fator cômico no final, mas foi um pouco delicado. Teve uma fiscalização nossa que a gente foi fazendo num estabelecimento que estava com produtos vencidos. Cerca de 100 a 200 quilos de produto vencido a gente conseguiu apreender. E tinha, além disso, esse produto tinha plano de precificação e também tinha uns freezers que estavam em péssima condição, tampados com MDF e com papelão, para ter ideia. E a gente foi lá, apreendeu, deu prazo de 72 horas para depois a gente liberar o estabelecimento, estava lacrado, né? Aí após esse prazo, até durante ele, o tio da proprietária do estabelecimento entrou em contato para conversar comigo, para ver como é que poderia resolver, porque ele realmente queria botar para andar, orientar. E a gente orientou, tudo mais, foi trabalhando, pediu até mais prazo para poder deixar fechado o mesmo estabelecimento, para conseguir deixar 100% quando a gente voltar. Só que quando a gente voltou lá, foi corrigido o que a gente pediu, e e a gente encontrou coisas novas que também estavam erradas. Ele me ligando, perguntando como é que estava, eu falei, olha, aquilo que a gente pediu tu consertou, mas tem mais coisa errada, não tem como deixar passar. Daí ele, a hora que recebeu essa notícia, ficou bem chateado, daí me ligou na hora, falou algumas coisas, por exemplo, o pessoal que está aí dentro, eu vou tirar todo mundo, os fiscais, eu vou gravar, abuso de autoridade. Eu conheço fulano, conheço ciclano. E daí pegou e desligou no telefone. Aí na hora eu já entrei em contato, aí o bom contato com os nossos parceiros da gestão, com o nosso pessoal do comando da Guarda Municipal, solicitei uma viatura para acompanhar lá, porque os meus fiscais estavam num ambiente que aparentemente podia se tornar hostil. A hora que chega a viatura da Guarda Municipal lá, ele me retorna. Fala, pô, Bruno, desnecessário mandar a guarda. Eu só respondi para ele, desnecessário tu falar assim comigo? Eu estava fazendo um bom contato com ele para tentar resolver da melhor forma. Né? Aí depois a gente acaba tendo que engrossar um pouco, mas isso é política. E foi uma política externa que a gente teve que fazer com ele. E que conseguiu se resolver porque a fiscalização foi bem sucedida, o estabelecimento vai começar a andar na linha agora, e acabou. Política. Então, assim, feita para o bem, para conseguir garantir que as pessoas vão poder comprar no estabelecimento com um produto que não esteja vencido, que não esteja com problema de precificação e que esteja bem armazenado. Política dando resultado positivo, não tida como aquela política negativa que muita gente olha. Então, a política tem que ser feita bem por dentro, por fora, e que o resultado apareça. Show de bola. Ô, Júlio, me fala um pouco sobre desafios, né? O Bruno acabou contando aí um caso que realmente demonstra o desafio e o perfil comportamental do gestor, que é manter a calma naquele momento e tomar as providências que precisam ser tomadas. E ele falou, não, vou ligar para a Guarda Municipal, porque efetivamente daqui a pouco isso aqui vai se tornar um território hostil. Sim. Desafios como esse, você já passou em Camboriú? Olha, eu já passei por algumas coisas parecidas, né? O que acontece? Eu sempre falo lá para os meus técnicos de atendimento. Quando eu vou até entrevistar algum para contratar lá, eu sempre falo, para mim o importante não é o conhecimento de direito aqui. Porque o atendimento do PROCON, ele é muito padronizado. Então, basta você processo, pegar... Né? É processo. Seguir o processo. É basicamente ali o CDC, seguir aquilo ali, deu, né? 90 dias de garantia, para bens duráveis e etc. Não tem muito o que fazer. Só que assim, eu sempre falo, eu prezo pelo atendimento. Eu falo assim, sempre falo para eles, vão ter muitos consumidores que vão vir aqui no PROCON e vão receber um não. Uhum. Mas dependendo do não que você der, a pessoa vai sair daqui feliz com o não, porque você atendeu bem, você explicou qual a alternativa. Então eu sempre falo, atendimento é a prioridade. Eu não quero jamais, eu também como uma pessoa política, eu não quero que saiam de lá e falam, fui mal atendido no PROCON de Camboriú, né? Então isso para mim é uma coisa que eu abomino e eu sempre falo lá para as pessoas que estão comigo, atendam bem, atendam da mesma forma que vocês gostariam de ser atendido. Vou contar um episódio breve aqui, há um mês e meio atrás, mais ou menos, né, que acontece. Hoje o PROCON de Camboriú, do centro, ele funciona da 1 da tarde às 19 horas, né, e eu conto apenas com técnicos de atendimento.
né? Então, o que acontece? Quando a gente abre uma reclamação, geralmente vai ter um retorno daquele consumidor, porque a gente notifica a empresa, né? A gente envia carta, telefone, e-mail, enfim, e a empresa tem 10 dias para estar respondendo. Então, a gente fala, abrimos a sua reclamação aqui, então daqui 10 dias você retorna. Então, o que acontece? Existe um período de retorno, então eu sempre falo, olha, o retorno a gente pode fazer até por telefone. Só que o telefone, como eu tenho hoje, estou com uma baixa, eu não tenho tantos servidores ali para atender, eu falo, a partir das 5 horas eu atendo o telefone e coloco também os meus técnicos, as minhas técnicas de atendimento para atender. O que eu faço no caso? Primeira reclamação até das 5h30 até as 6 horas. Após isso, só retorno. Né? Chegou um dia lá e o que acontece? O nosso atendimento lá, Damião, é como se fosse o atendimento de um advogado, né? Porque vai pegar, o consumidor vai sentar, vai dar os documentos, vai dar a nota fiscal, vai explicar a história, o técnico vai analisar para ver se vai abrir a reclamação, como vai fazer. Então, assim, tem atendimentos que é 20 minutos, tem atendimentos que é 1 hora, tem atendimentos que é 1h30. Eu até brinco, tem consumidor que chega com uma pasta com 5 demandas. Parece que tem gente que, assim, que tem prazer em ir no Procon de reclamação. Eu conheço alguns, principalmente mais idosos, empoderamento, né? Carimbado lá? Meu Deus, tem uns lá que a gente olha no corredor, assim, a gente já se prepara que tá chegando. Vem demanda. Mas enfim, teve um certo dia que quando a gente fecha às 19 horas, era 6h20 aproximadamente, chegou um consumidor para abrir uma reclamação, né? Uma compra do ar-condicionado, né? E eu estava com a minha técnica terminando o último atendimento, às 6h20, ou seja, aquela pessoa se entrasse, não ia dar tempo da gente estar atendendo para até às 7 e terminar. Porque o que acontece? Às 7 horas fecha a estrutura física, não tem como ficar mais lá dentro. E é chato você atender alguém e falar, vou parar por aqui, amanhã eu retorno. Não tem como fazer isso, né? Então, quando falaram, eu fui lá na frente, eu nem mandei que eu não ia atender, né? Eu falei, não, eu vou lá na frente e vou conversar com esse casal e vou explicar a situação. Eu fui lá na frente, conversei, então... o primeiro atendimento de vocês, então, não consigo atender agora, porque agora está atendendo um retorno, tem uma pessoa lá dentro ainda, a gente fecha às 7, não vai dar tempo. Aí a pessoa já quis se alterar, né? Tá, mas você não vai me atender? É isso? Você não vai me atender? Não é isso, eu tô aqui te atendendo, qual que é o caso? Eu peguei aí, ele explicou rapidamente, eu falei, olha, realmente... Era um problema que ele levou na assistência técnica e a garantia do ar só se dava de 1 ano se fosse feito na autorizada, e esse consumidor fez achando que era autorizada e não era, então a marca do ar-condicionado não quis cobrir a garantia de 1 ano. Eu sabia que com uma reclamação talvez resolveria a situação, né? Só que eu falei, olha, retorna amanhã para a gente estar abrindo essa reclamação. Mas eu não posso esse horário, enfim. E eu expliquei da melhor forma, mas a pessoa saiu dali assim, eu tentei da melhor forma. Resultado, não deu nem meia hora. Já ligou para 2, 3 vereadores, aí o vereador ligaram para meu secretário entrou em contato com a diretora da casa, e quando falaram, Júlio, recebi uma reclamação aqui, eu já sabia até de quem era. Então foi bem complicada a situação, ali, essa é a parte ruim da política, né? Uma saia justa, né? Essa é a parte ruim da política, a gente está ali, obviamente... a gente tenta fazer o melhor, a gente explica, mas às vezes tem algumas pessoas que não querem entender, né? Faz parte do ser humano, é assim, né? Ninguém é perfeito, mas enfim, só para concluir essa história, né? Reclamou, eu falei com o secretário, não, eu vou tentar atender ele aqui, enfim, vou dar um jeito, né? Nem que eu mesmo eu fique até mais tarde, eu atendo esse consumidor. Resultado, né? Depois de uns dias esse consumidor veio, abriu a reclamação, né? Não era uma autorizada, né? Ele não fez a instalação como autorizada, então não cobria a garantia de 1 ano, porque é uma regra e está dentro da lei, isso está correto, né? E aí a Philco se negou, cobrir a garantia e coisa, eu expliquei para ele a situação, atendi ele lá, já dei um encaminhamento para ele ir no juizado especial para dar seguimento nessa reclamação via judicial. Ele chegou lá, agradeceu, né? Pediu desculpa, né? Falou muito obrigado, fui muito bem atendido, me perdoa aquela vez. Eu falei, não, senhor, não tem problema, talvez essa demanda terminou aqui, mas se tiver outra demanda, o Procon está disponível, hora que você quiser vir aqui, né? E assim, ele saiu dali feliz, entendeu? Então, tipo, a política é isso, muitas vezes você está indignado por certa situação, a pessoa foi injusta contigo, mas a política também, a boa política é isso, né, Bruno? É você dizer amém,
tá tudo bem, a hora que precisar estou aqui à disposição. É isso, eu vejo que o servidor público, ele é um servo, ele está ali para servir o povo, servir a população, né? Mas diariamente a gente vê vários casos, poderia citar alguns aqui, mas não vou tomar o tempo, mas esse foi o último que foi bem chatinho, mas foi resolvido. Desafio, isso prova exatamente a resiliência que todo servidor público, como você falou, né? Um servidor público, ele tem que servir. E ter essa paciência realmente, porque assim, ó, se você parar para pensar, né, Bruno, as pessoas quando estão do outro lado é diferente. O sentimento que ela tá tendo naquele momento, de repente ele fala, putz, cara, eu vou ficar indignado, o cara não vai me atender, eu tô aqui tentando resolver um problema e o cara vai falar, não, hoje eu não posso. Mas como assim que não pode, né? É porque realmente quem está sentindo a dor naquele momento, ela tem prioridade, né? Sim. E se você não tiver todo esse jogo de cintura, como você falou, né? Saber conversar com as pessoas, atender de uma forma efetiva, não há, cara, não tem como seguir. Sim. E tem que ter esse tempero, porque no destempero é que você acaba perdendo a razão em diversas situações. E hoje, como demanda prática, o Bruno, o que mais acontece lá? O que mais de demanda você tem lá no seu PROCON? Porque a gente entende que Balneário Camboriú deve ter demandas diferentes de Camboriú, né? Pelo perfil de consumidor. Uma coisa é certa. Balneário, como tem, eu vou chutar aqui, você me corrige se eu tiver razão, se eu não estiver errado. Balneário, pelo perfil de consumo que existe lá, diversas construtoras, né, as pessoas compram, né, fazem investimento, eu acredito que tenha demandas nesse aspecto lá também. A parte de imóveis, por exemplo? De imóveis. Tem, porque, vamos lá, por exemplo, uma imobiliária, ela presta um serviço. Sim. Se é uma prestação de serviço, ela é alvo ela é passível, né, de ser reclamada no PROCON. Mas a título de quantidade de campeões de venda, eu acho que essa aqui é ao longo do Brasil todo e no Júlio não vai ser diferente. Em primeiro lugar, para a gente ter serviço financeiro em geral, que entra banco, empréstimo, crédito consignado. Telefonia. Estamos chegando lá. Em primeiro lugar vai ter essa parte de serviço financeiro, em segunda, telefonia. Eu acho que, não sei se é diferente para te estar nesses números, mas em Balneário, as duas campeãs são essas, mas a gente tem algumas demandas que são mais específicas da cidade, em números as duas ganham. Mas a gente recebe muita demanda, vamos pegar um exemplo, Balneário Camboriú também tem muita prestação de serviço. É uma cidade que, se tu for ver o ganha-pão do município, é a construção civil, o turismo, que daí basicamente prestação de serviço, que vai serviço hoteleiro, serviço de restaurante, por aí vai, são todos prestadores de serviço. Então a gente recebe muita demanda e denúncias, que daí são duas coisas diferentes. Na reclamação, ela serve para reaver um direito específico que alguém está perdendo. Nesse caso a gente citou, o Júlio falou aqui, por exemplo, da garantia. É um direito que o consumidor tinha e estava sendo lesado. A denúncia não é exatamente a mesma coisa. Ela serve mais só para comunicar que tem algum estabelecimento fazendo uma infração. E essa a gente recebe muita demanda de denúncia na parte dos serviços. Postos de gasolina com algum problema, por exemplo, nas suas conveniências. Preço abusivo. Preço abusivo nem tanto, porque é um outro assunto que tem legislação que protege, porque pode flutuar o valor, mas também recebe muito sobre restaurantes e bares, aquele negócio da taxa de serviço, 10%, garçom, como quiser chamar, couvert artístico. Então, acho que o que talvez diferencia um pouco das demandas nossas de Balneário e de Camboriú é quando fala sobre prestação de serviço. Aqui em Balneário tem muita prestação de serviço. Talvez em Camboriú as demandas sejam um pouco diferentes, então o Júlio pode falar um pouco sobre também. Camboriú, nosso campeão de reclamações é concessionária de água e esgoto. Assim, isso é leste. Mais que até banco? Muito mais, muito mais. Inclusive eu recebi esses dias a Luana do Itaú, que até aproveitar a oportunidade de dar um abraço para ela, foi lá visitar nossa estrutura. Ela veio se colocar à disposição, né? Se porventura viesse alguma reclamação, alguma coisa que antes de abrir a reclamação, podia contratar direto o WhatsApp dela. Isso eu achei muito legal, essa empresa já antecipando alguma reclamação do PROCON. Ela foi lá e eu fui analisar, e esse ano a gente teve apenas 2 ou 3 reclamações do Itaú, que é muito pouco pela minha demanda. Eu tenho mais ou menos 400 atendimentos aí mensais, né? 400 reclamações abertas, né?
E assim, muito pouco. Então eu falei, olha, Itaú, pra gente aqui tá tranquilo, vocês, acho que, pelo menos aqui na agência de Camboriú, vocês estão atuando com muita ética aí com os consumidores, porque não tô tendo muitas reclamações. Mas concessionária de água e esgoto, que é a Água de Camboriú, meu Deus, bastante. Inclusive, já fizemos algumas reuniões com eles de alinhamento para tentar até passar algumas instruções para os nossos técnicos de atendimento, mas é algo complicado. Por quê, Damião? Por exemplo, da Vivo, não é todos os munícipes de Camboriú que são consumidores da Vivo, né? Porque tem várias outras. Mas a Água de Camboriú, todos, 100% da população, ou seja, um número maior de consumidores de uma certa empresa, obviamente a tendência é ter um número maior também de reclamações, né? Então são coisas bem complicadas. Semana passada atendemos na verdade, estou atendendo alguns desse tipo. Pessoas que fazem alguma irregularidade lá no cavalete, né? O fiscal vai lá, constata, né, a irregularidade, às vezes é um gato, um desvio, algo assim. A Água de Camboriú vai lá, constata o crime, né? Corta esse fornecimento e aplica a multa lá de R$2.000 a R$3.000. Aí o consumidor vem lá, vou reclamar, porque... Aí tem muitos que assim, que dão uma de João sem braço. Cortaram, eles vão lá para ver, para testar. Mas a Água de Camboriú, eles têm a foto provando aquela irregularidade. Daí a gente mostra, né? Claro, com maior gentileza do mundo, sem falar nada que venha ofender o consumidor. A gente fala, olha, senhor, senhora... Tá aqui, né? Eles mandaram a foto, foi constatada uma irregularidade, não sei se está sabendo de algo. Aí eles falam, não sei o quê, mas, poxa, ninguém faria algo assim para benefício daquela pessoa, vamos dizer assim, sem algum tipo de interesse, né? A gente explica, eles vêm indignados, essa multa aqui é indevida, infelizmente, né, tá no regulamento da empresa, não tem muito o que fazer, né? Lembrando que a concessionária de água e esgoto, ela presta um serviço público, né? Então é algo terceirizado, é como se fosse algo da prefeitura, vamos dizer assim, né? Então a gente vê, o nosso desafio diário é esse, assim, pelo menos Camboriú, a nossa ferida lá é essa. No demais, assim, é tranquilo. Obviamente, temos de telefonia, de internet, alguma coisa, mas nada tão exorbitante. Mas o que chama atenção realmente, Celesc, Água de Camboriú, né, que é a nossa concessionária, e Correios. Isso é mundial. Isso é mundial, não, é nacional, né? O Correios, nacional. O Correios do Brasil, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho acompanhado algumas coisas, obviamente sem checar muitas fontes, mas eu vejo que anualmente está tendo vários rombos, déficits, né, no balanço do Correios, e a empresa não está conseguindo se reerguer, e isso afeta geral, assim, né? Principalmente, eu digo por nós aqui, né, Bruno? Nosso CDD atende Balneário e atende Camboriú. É o CDD de Balneário Camboriú na rua... 600? 600, isso. Um dia eu fui lá, né, ver uma situação pessoal minha. O cara me atendeu lá, um servidor, foi muito atencioso, inclusive. Ele falou assim, olha, amigo, não te dou nenhuma previsão porque a gente está trabalhando com 30% do que teria que ter. O Correios tinha um contrato com uma empresa, parece terceirizar, esse contrato acabou porque não conseguiram pagar os contratos. E a gente está, assim, para ter uma noção, Sedex, que vem de Florianópolis, que seria em 2 dias úteis, Sedex estão entregando em 15 dias, 20 dias, Sedex, né, que era algo que até um pouco tempo atrás tu mandava hoje, amanhã estava lá. Sedex 10. Até 10 horas da manhã. Eles não estão conseguindo cumprir por falta de... Né, mas enfim, isso é um assunto... bem delicado, bem complicado. Eu mesmo, de forma pessoal, quando eu tento comprar alguma coisa na internet, tento comprar pelo Mercado Livre, que tem um serviço próprio de entrega, a logística, porque senão não seria possível. Se usasse o Correios, eu creio que não seria possível, assim, né? A gente, nos bastidores aqui, Bruno, a gente estava falando sobre comportamento, tá falando com o nosso produtor Márcio, que é comportamento, né? E você falando, Júlio, sobre esses termos, né, que acabam acontecendo. Assim, lá no Rio, a concessionária de energia chama de TOI, né? E essas fiscalizações que acontecem na casa das pessoas tiram fotos e provam exatamente o que está acontecendo. Tem um desvio aqui e tal, e acaba chegando. Contar brevemente uma história que aconteceu comigo, e aí para você ver como que é comportamento e visão do local. Por exemplo, eu antes de me mudar para cá, eu tenho alguns imóveis lá no Rio,
E o que a minha mãe estava morando na época, ele acabou ficando fechado durante bastante tempo. Ou seja, consumo de água, praticamente zero. Consumo de energia, praticamente zero. Passou 6 meses, eu recebi uma notificação que tinha lá um gato, né, uma fraude, etc, etc, etc. E com base no que você falou, é exatamente isso. E aí claro, o operador do direito foi a primeira coisa que eu perguntei. Tá, então me mostra a foto, a evidência do gato. Suposto gato. Do suposto gato. E aí, tipo, acho que voltou, né, na garganta dele. Falei, não temos, cara. Não temos. Ou seja, me autuaram por amostragem. Me autuaram por amostragem. E o que acontece? Lamentavelmente, né, e aí eu posso até falar isso porque isso é público, isso é constatado. Fiscais precisam bater a cota dele de autuação. E aí acabam fazendo o quê? Isso aqui é possível, então vamos autuar. E se reclamarem, obviamente, a gente vai lá e tira. Se não passa. Vai que cola, né? E é o contrário, né? Aqui é o consumidor que na verdade acontece isso, vai que cola, né? Sim. E lá no Rio, obviamente, é a má prestação da operadora. Como eu sou parte, eu estou falando isso porque foi isso que aconteceu comigo. Eles não tiveram como constatar. E eu sei que não era gato porque eu estava há mais de 6 meses a casa vazia. Sim. Então, meu consumo, obviamente, que era zerado. R$200, caiu para 32, que é o mínimo lá. Taxa mínima. Aí eles acharam que realmente, é claro que fica evidente, mas eles até o ponto de falar que existia aquela fraude, e quando eu só falei, então me manda foto aí na fraude. Sobre o procedimento, Daniel, que a gente falou antes, tem que ter a fiscalização, como nós falamos. Sim. A fiscalização que a gente faz tem que ter procedimento. Não existe como também, por exemplo, o próprio PROCON, quem no caso fiscalizou dessa vez foi a empresa em questão. Mas nesse caso, quem fiscaliza muito é o PROCON. O PROCON é um órgão de fiscalização. Sim. Então, quando tu vai fazer uma fiscalização, tem um procedimento a ser seguido. Tem os documentos que vão tornar oficiais aquela fiscalização, de fato, a presença dos fiscais, eles são os servidores que lavram esse auto de infração, eles seguem todo um procedimento e tudo ali está devidamente regimentado na lei, nos decretos, no regimento interno do órgão, e esse é o procedimento que tem que ser seguido. Se não for seguido daquela forma, depois, quando tu for autuar, a hora que for apresentar uma defesa, uma impugnação para o teu auto de infração, vai cair. Todo um trabalho é jogado no lixo. Então, por isso que a gente faz o trabalho redondinho, tanto que quando alguém vem, às vezes, por exemplo, fazer essa conversa mais política que tu citou, Júlio, para falar assim, é autuar tal lugar, eu falei, olha, a gente sempre trabalha do mesmo jeito, dentro do que o procedimento está na lei, diz que tem que ser feito. Então, te digo que foi uma autuação, se foi autuada porque foi autuada porque tinha alguma coisa, e o procedimento foi inteiro feito dentro da legalidade. E, claro, a pessoa sempre tem o contraditório e a ampla defesa. Sim. Vai poder apresentar uma impugnação, eventualmente que se tornar uma multa, vai poder se defender da multa em primeiro grau administrativo para o PROCON, e em segundo, lá em Balneário, no caso, a Secretaria da Fazenda, nossa secretária, ela também responde ao segundo grau, que é o recurso para essa multa, e tem toda a possibilidade até ir para a parte judicial depois. Então, é legal explicar isso pro pessoal, porque tem gente que às vezes pensa, o PROCON multou, acabou. Não. Não é bem assim. Não, ainda tem todo um procedimento que pode ser revisto, porque se teve algum erro, por que não apontar? Só que a gente sempre prega muito por um procedimento exato, padronizado e legal. Então, a brecha que às vezes existe para a pessoa poder duvidar, questionar e depois se defender, tem todo um procedimento para poder fazer isso. Então, funciona bem, e nesse caso, diferente dessa fiscalização dessa empresa que tu trouxe, a nossa que a gente faz, ela é bem quadrada, porque não tem espaço para dar brecha, né? Para dar brecha, para depois vai ter o vai que cola. Até porque a gente prefere não autuar. O PROCON não é para ser um órgão do mal, inimigo. Orientar, né? O ideal é que se, por exemplo, eventualmente tem uma auto de infração, mas a pessoa venha com uma impugnação dizendo assim, olha, a gente já resolveu, não teve nenhum consumidor que foi afetado por isso, e traz todas essas argumentações, não é um problema tu depois tu derrubar aquele auto e não precisar multar. Ou se for multado, depois tu derrubar a multa, porque se não tem mais a necessidade, a função pedagógica e a função social foi cumprida, tá ótimo. Assim como se precisar, a pessoa não quiser escutar a orientação, continuar repetindo erros e estiver indo numa postura que é ilegal, aí sim tem a necessidade de multar. Então, é saber quando precisa ser mais brando e pedagógico e quando tu precisa ser
mais rígido. Mais rígido. Com a punição. Tem que saber diferenciar esse momento. Acho muito legal tu falar sobre isso, Bruno. Existe essa impressão errada, né, Damião, que o PROCON ele é o inimigo do empresário, né? Não. E o PROCON não. O PROCON ele é um órgão administrativo que ele vai, obviamente, ele é um defensor, um guardião do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, né? Mas dependendo do caso, nem todos os casos, né, o fornecedor que está errado na situação, né? E vai muito sobre a visão também que você passa para os liderados, né? Igual o Bruno comentou aqui agora, né? Sobre procedimento comum, todo mundo faz o mesmo proceder, né? Lá no nosso PROCON de Camboriú, nossa realidade também, eu sempre falo isso. Esses tempos atrás teve uma técnica minha que eu escutei numa ligação com uma empresa, meio que guerreando com a pessoa do outro lado. Então eu fiquei curioso com aquilo, falei, tá, o que tá acontecendo? Não, é porque essa consumidora veio aqui, o fornecedor fez isso. Eu falei, não é assim que se fala, não é assim. O PROCON não cabe a nós tomar partido de ninguém aqui. A gente vai atender de forma objetiva, certo? Claro, você talvez identificou no relato da consumidora algo assim, mas espera lá, não é bem assim, tu tem que escutar, ter o direito ao contraditório, escutar o que a empresa tem a falar também, né? Porque tem muito consumidor também que às vezes vai pro fundo de má fé, claro, não é a grande maioria, tá? Mas existe. Mas existe. Então eu falo assim, não, o PROCON, eu falei para ela, já falei para essa pessoa, eu falei, olha, a visão do PROCON não é essa, nosso PROCON aqui, a gente vai escutar, vai atender, vai chamar o fornecedor, vai notificar ele e vamos ver qual que é a outra parte. A gente não está aqui para, no caso, pegar a causa de ninguém, né? Não somos o advogado daquela pessoa, não é bem assim a situação, né? Então o que acontece? Isso pode... E eu, obviamente, né, blindando ali o PROCON, blindando o nosso governo também, eu falo assim, a gente não pode correr esse risco de arrumar uma opinião negativa, algo assim, porque mesmo que tu for falar algo mais sério, aquela empresa está errada, existe uma forma de você fazer isso, né? Uma forma comunicação, correta, né? Exato. Aí, mas por quê? Ela tinha acabado de chegar, ela achou que o PROCON era isso, era o Celso Russomano. Aquele jeito que vai no mercado, eu quero comprar só um rolo de papel higiênico. Não, gente, pelo amor de Deus, deixar bem claro aqui, tá? Aquilo lá é um programa jornalístico, né? Especulativo, tem que dar ibope, não é assim que funciona. Exato, aquilo, e pior que chama atenção. Eu confesso que eu já assisti algumas vezes, Bruno. Mas, Júlio, eu sempre falo para todo mundo, a participação do Russomano, da patrulha do consumidor e por aí vai, ela sempre foi muito importante para a defesa do consumidor. Sim, sim. Porque deu voz, né? É isso que eu digo. Às vezes pode ser um pouco sensacionalista, valorizar muito assim a demanda de forma que às vezes até passe um pouquinho do limite, mas é isso que às vezes traz luz ao debate, que as pessoas começam a se interessar pelo assunto, vão atrás pesquisar um pouco, conhecem mais o trabalho do PROCON, às vezes vê que não era bem daquele jeito, mas se não fosse aquilo ali chegar na pessoa, que era a mídia de grande massa, a pessoa sequer descobriria que tinha um direito, então assim é legal. Tanto que eu tive contato com o Russomano em Floripa mês passado, conversamos com ele, até conversei ele para ter participado do nosso evento de aniversário da cidade que teve de Balneário Camboriú, para comer um bom bolo que a gente tem lá sempre, teve de 61 metros esse ano, e ele só não veio porque ele já tinha agenda já marcada, e senão ele teria ficado, porque até apartamento de Itapema ele gosta bastante da nossa região, e é um cara que realmente ele entende muito do assunto, ele hoje é presidente de uma associação que esqueci qual é o nome agora, mas é a nível nacional sobre a defesa do consumidor, é um cara que tem o conhecimento e se é feito isso dentro no DNA dele. No DNA dele. Eu conversei com ele recentemente, né, tive a oportunidade, um grande abraço, Celso Russomano, inclusive a linha dele hoje, do programa dele, eu assisto o programa dele toda semana, porque eu sou também um apaixonado pelo direito do consumidor. Boa. Inclusive eu faço parte da Comissão de Direito do Consumidor lá da OAB de São Paulo. Um grande abraço ao nosso presidente também. E a linha hoje dele é diferente. Ele só tá pegando caso absurdo. Sim. Aqueles casos que eram esse negócio, eu quero comprar um rolo de papel higiênico, quero comprar uma caixa de fósforo daquele pacote que vem 10. Aquele Danoninho que vem com 6, eu quero só um negocinho, né? Não tem nem o código de barra naquele... Aí isso aí... Só do 6. É direito? É coerente? Não. Mas tem que ver a interpretação. Bom senso. Tem um cara lá em Minas Gerais, vocês devem conhecer, muito bom também, o Ben Mendes. Esse cara é bom, Eu tenho o livro dele autografado aí, inclusive. Um abraço, Ben Mendes. Ben Mendes, eu vejo lá os vídeos dele, né? Geralmente ele
tá mais no Facebook ali, no YouTube, Bem técnico, enfim. até o bem menos. É muito legal a abordagem. Só que o que acontece? Acaba, né, Bruno, que as pessoas acabam vendo isso, claro, tem esse lado que eles recebem informação do que é o direito, do que não é, só que eles procuram o PROCON, eles querem que a gente faça o que o Ben Mendes e o Celso Romano faz, né, e não é bem assim. Claro que a realidade de Balneário é diferente de Camboriú, né, Balneário hoje tem corpo de fiscais, eu em Camboriú não tenho, tô com um projeto, inclusive vou sentar. Tem que contratar. Nos próximos Alô, dias. prefeito. Contratar fiscal. Meu aí, amigo, procurador, né, Wilson Albino, vou Boa. estar sentando com ele aí, a gente já tive uma pré-conversa, eu já estou ali com o projeto de lei pronto. Mais um exemplo do como que é importante ter a política. Eu tenho esse projeto legal para o PROCON, quero implantar, né, inclusive... Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Camboriú, eu fui visitar lá o Bruno lá em Balneário, ele sabe disso, né? Pra mim conhecer a estrutura, e quando eu cheguei lá, eu fiquei de boca aberta, falei, meu Deus, eu quero isso pra Camboriú, né? Eu vou falar, não, eu pensei comigo, falei, não, eu vou conversar com o prefeito Leonel Pavão e vou dizer, meu prefeito, é governo integrado, não é? Então, o prefeito Leonel Pavão, ele tem essa missão de tirar esse caráter de vila que Camboriú possui. Eu digo com convicção, né, para quem acompanha o trabalho do nosso prefeito, Leonel Pavão, sabe como que em poucos meses Camboriú está mudando obras e coisas, reformas. O homem, ele é uma máquina. O homem, assim, é invejável, a disposição dele não tem como estar junto com ele. Não tem como estar junto com ele e não ser inspirado pela essa energia, essa força que ele tem como gestor público, né? Então, obviamente, eu vi lá o exemplo lá da estrutura que o Bruno tem lá em Balneário, e é incrível, e quero trazer isso para Camboriú. Vou estar sentando com o Wilson aí nos próximos dias para a gente acertar. Estou com o projeto pronto, mas voltando ao assunto, para isso ser feito, Bruno, Damião, tem que ter vontade política. Sim. Sem a política isso não vai acontecer, Damião. Então aí que a gente vê nesses casos a importância da política. Eu tenho o projeto lá pronto, obviamente vou passar para o nosso procurador, para o prefeito vai ter que assinar, mandar isso para a Câmara para votação, os vereadores vão ter que votar, ou seja, política envolvida em tudo. Então, algo que vai ser útil para a cidade de Camboriú, útil para os consumidores, para a população, depende 100% da política. A política do nosso procurador, a política com o nosso prefeito, a política dos vereadores. Então, aí que está também, politicamente falando, a importância do gestor e do executivo, que hoje é o prefeito Leonel Pavão, ter os vereadores, a maioria com ele, para grandes projetos serem aprovados, porque às vezes o prefeito, né, o chefe do executivo, ele até pode ter bons projetos, mas se bater na Câmara de Vereadores um projeto e não for aprovado, não adianta nada. Né? Até a gente também tem uma situação parecida agora para chegar a um projeto de lei nosso também lá em Camboriú, Balneário Camboriú, sobre a nossa sede do PROCON, porque a gente hoje está num prédio que é locado. E a gente sempre tenta buscar evitar o máximo de locação no município, por questão de parte financeira, né? Custo mesmo? Custo, porque custo operacional. O município é um órgão, é uma entidade, uma empresa que nunca vai deixar de existir. Sim. Então, se for para pagar aluguel ad eterno, tu vai botar teu dinheiro fora, por assim dizer, porque uma vez comprado, primeiro, aquele imóvel valoriza. Especialmente, por exemplo, em Balneário, nossa região Camboriú também tem muita valorização, então isso é mais um ponto positivo. E segundo, que tu corta aquele gasto mensal. Então a gente está adequando a nossa lei, especialmente a do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, para que possibilite ter essa aquisição de uma sede própria. Bacana. Por assim dizer, até a legislação atual, ela até daria para fazer, mas por uma questão de segurança jurídica, a gente tem o Conselho de Defesa do Consumidor em Balneário Camboriú, o Conselho Municipal. O nosso conselho entendeu que era bom fazer essa alteração, a gente já seguiu a diretiva do conselho, a gente já elaborou o projeto de lei, já está na Câmara protocolado, e assim que for votado e uma vez sancionado pela prefeita, a gente vai dar sequência nesses trâmites. E a política é fundamental. Sim. Porque se esse projeto não passar lá, vai sustar essa ideia. Não tem como haver progresso, né? Não tem como haver aprimoramento da máquina pública sem a política bem feita. Inclusive, né, o Damião teve presente na nossa inauguração lá da Casa da Cidadania. Boa. Na sexta-feira, né, um ambiente muito legal, uma parceria da prefeitura com o CDL, né, na pessoa do nosso presidente lá, do CDL, Natanael, né, por enquanto é aluguel, né? Mas olha só como que o governo Leonel Pavão pensa em eficiência e em economicidade pública, né? Na mudança, né, a gente estava em outro lugar, bem pior do que a gente estava, e a gente pagava o aluguel mensal de R$9.000, né?
né? Hoje a gente está ali na nova casa, a gente está pagando aluguel de R$5.000, então houve uma redução de 40%. Sim. Eu não vou nem falar aqui em números, mas imagine isso em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quanto que isso não vai dar de economia para o município. Esse dinheiro, esse recurso pode ser investido em outras coisas, em outras áreas. Então o governo Leonel Pavão hoje, ele prioriza o que é, a gente segue assim o princípio da eficiência. O que é eficiência, Damião? Eficiência é você fazer o melhor que você puder com o mínimo de recurso possível, né? Então, inclusive, ele é um dos princípios, né, lá que está na Constituição Federal, né, que faz parte da administração pública, né? A eficiência, para mim, é essencial. Inclusive, meu trabalho de faculdade foi feito sobre isso, foi o princípio da eficiência sobre licitações. Boa. Né? Foi muito legal, porque na época desde meus 19 anos, eu estou no serviço público, né? Comecei como motorista da saúde, foi indo, eu sou apaixonado pelo setor público. Massa. E estou aí, mas enfim, a eficiência é importantíssima. O Júlio, tá o nome disso, Júlio, tem um outro nome. Eu falo que também sou da administração, fui da administração pública durante muito tempo. Isso é respeito ao erário público. Pouca gente tem esse respeito. Pagador de impostos, de tributos. Do governo, da prefeitura, e tá tudo bem. Passa a ver uma torneira aberta, vê um cano vazando água e não tem a capacidade de ligar para a prefeitura e falar, tá vazando água aqui, cara, você precisa resolver. Então, assim, existem coisas que não tem preço. E o respeito ao erário público, cara, é fundamental. Eu tinha aqui um montão de perguntas para fazer para vocês, mas a gente está chegando na última fase do nosso bate-papo. Mas antes disso, o Bruno, eu queria fazer uma pergunta especial para você. Eu fiquei sabendo, me disseram, não sei se é verdade, que você é o diretor mais novo de idade do PROCON no Brasil. É isso mesmo? Foi um dado curioso esse que a gente descobri na ida. A gente tem agora, nesse mês, amanhã mesmo eu estou indo para Porto Alegre, vai ter um encontro da Senacom, que é a nossa Secretaria Nacional do Consumidor, lá em Porto Alegre. Eu vou lá para trazer alguns conhecimentos para a nossa região, Balneário, também socializar também com o Júlio sobre isso, falando sobre o governo integrado, então a gente tem que estar sempre integrando até o conhecimento. Sim. E na reunião passada, que foi em Vitória no Espírito Santo, eu acabei descobrindo esse dado. Foi engraçado, porque teve um colega também lá do Rio de Janeiro, inclusive, que chegou para me perguntar qual era a minha idade e tal. Eu falei, eu tô com 24. E ele tava com 26 naquele momento. E daí ele, pensei que fosse eu mais jovem. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Aí eu falei, eu acho que talvez seja, então. Vou pesquisar. Aí eu fui lá pro pessoal da organização do evento, fui conversar com eles. Eu falei, você sabe de alguém, coisa e tal? Eu falei, não, acho que é isso aí mesmo. E desde então, constatei isso, e até onde eu sei não tem. Então, se alguém por acaso estiver por aí e estiver abaixo dos meus 24, se manifesta só para poder corrigir isso aí, mas até onde eu sei não tem. Então é um dado que é legal. Reforça o que eu falei bem no começo da entrevista da prefeita, dar essa oportunidade para quem é jovem de número, só de idade, porque na verdade, idade, como a gente falou também do seu Leonel Pavão, número. Tá com 70 e tantos anos, mas dando show em gente com muito menos de idade, assim como a gente também da nossa nova geração, dando baile também quem já tem muito mais tempo de vida e não mais experiência, porque são duas coisas diferentes. Então esse dado é verdade, até que se prove o contrário, não foi provado ainda, então segue sendo verdade. Obrigado. Então é legal, é um dado positivo que eu falo com felicidade, porque bate muito com o que eu defendo, de ter a oportunidade para o jovem na política, porque a prefeita defende, me personificou em mim, eu digo a nomeação dela diz muito sobre isso, e mostra que também o trabalho ele fala por si só, não precisa citar um número de idade baixa ou idade alta para falar sobre trabalho de muito tempo, de experiência, ou então da falta dela se fosse um cara muito jovem. Sim. Então a gente tem os dois pontos de exemplos distantes, o seu Leonel Pavão, que já tem a idade mais avançada, e a gente que também está nessa nova guarda, e tanto um quanto o outro dando show, graças a Deus. Hoje, e aí trazer algumas perguntas aqui para vocês, que é o seguinte, qual a missão específica do PROCON, Júlio? A gente sabe que uma delas é orientar o consumidor, a outra é apoiar o consumidor em demandas, mas quando o PROCON precisa de apoio ou da Guarda Municipal, ou da Polícia Militar em alguns momentos, né, para cumprir algumas
algumas fiscalizações ou até mesmo algumas intervenções. Quem está no apoio sabe a função do PROCON? E aí, essa pergunta, queria que você respondesse e pudesse dizer. Sim. Será que quem está apoiando sabe? Será que o PROCON vai além das atribuições ou não consegue fazer? Fala um pouco sobre isso. Damião, o PROCON, ele é uma engrenagem de algo muito maior, né? Por exemplo, falando de forma prática aqui, né? Existem muitas coisas que às vezes cabe ao PROCON que ele não vai conseguir fazer sozinho. Um exemplo, né, Bruno? Vamos supor, como a gente estava comentando no bate-papo antes de iniciar aqui, né? A gente estava falando sobre os combustíveis. Né? A gente recebe muita reclamação ou denúncia, né? Denúncia, para quem não sabe, é aquela reclamação que você não bota seu nome, você só fala ali, tá acontecendo tal coisa, aquele post eu tô achando que tá adulterado. Pessoal, Santa Catarina tem um índice muito baixo, né? Tem um índice muito baixo de denúncias e constatações de irregularidades referente a combustíveis. Santa Catarina, inclusive, é um exemplo, né? A gente esteve lá mês passado, né, Bruno? Retrasado. Estivemos no Congresso Internacional do PROCON Florianópolis, teve um painel que falou só sobre combustíveis, inclusive aprendi muito. Conhecimento bem bacana para a gente aplicar no município. Né? E o que acontece? Eu já recebi algumas denúncias, tem como o PROCON verificar, né? E eu fiquei meio na dúvida, entrei em contato com a delegada Michele lá em Florianópolis, né, que é a nossa diretora do estadual do PROCON, né? Prontamente me atenderam e falaram, olha, Júlio, a gente é o Estado que tem que fazer, né, essa fiscalização, né? Eles fazem o teste, fazem testes e etc. E só que geralmente quando é alguma coisa muito grave, né, o Bruno pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas geralmente, por exemplo, vai o PROCON estadual, vai o Inmetro, e às vezes é um fiscal do ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Né? Então percebam que às vezes o PROCON sozinho não consegue, porque tem que ser o Inmetro lá, porque o PROCON não vai ter a ferramenta necessária para ver se a bomba está jogando aquilo que ela está falando que está jogando dentro do carro, do veículo. Ô, Júlio, né? até só complementando aí, Pode complementar. a gente dá o exemplo da combustível, mas isso vale para muitas outras áreas. Sim. Porque se a gente tivesse a especialidade de todas as áreas dentro do PROCON só, tu teria que ter 50, 100, 200 servidores, um de cada área de especialidade. Então, esse do combustível é um excelente exemplo para o pessoal entender a importância do trabalho conjunto entre órgãos. Pensa, 3 órgãos para fazer uma fiscalização. E vale a pena. Né? E muitas vezes, né, Bruno, se acontece uma hostilidade, Polícia Militar junto. Guarda Municipal. Se duvidar, vai a Polícia Civil junto. Já 6 órgãos aí para às vezes tratar de uma suspeita de fraude num posto de combustível. Né? Então, assim, por isso que eu falo, o PROCON ele é uma engrenagem. Né? Hoje, né, o nosso PROCON de Camboriú, a gente não tem jurídico dentro do PROCON. Né? Então, o que acontece? A gente atende esse consumidor, né? A gente tenta fazer a tratativa toda ali via administrativa. Se, no caso, o consumidor ele não tem o anseio dele atendido, né, a gente já encaminha esse consumidor para o juizado especial, né, ou para o judiciário. Aí olha só como é que é. Às vezes o consumidor ele vai conseguir o direito dele garantido, mas não foi só o PROCON, foi o PROCON, né, foi o Tribunal de Justiça, foi o Fórum, foi a Vara Civil lá de tal lugar. Então, são vários órgãos, né, órgãos públicos ali para tratar do mesmo assunto, que às vezes um desrespeito a um direito do consumidor em específico. Né? Fantástico. E aí, Bruno, o que o cidadão hoje que está nos assistindo nesse momento pode pleitear, por exemplo, no PROCON? O que é mais comum acontecer e que você fala? Procure o PROCON. Diz respeito ao direito do consumidor, eu digo em geral, porque isso abrange muita coisa. Tu pode falar desde a um produto que chegou danificado à tua casa, tu pode falar desde a obrigação de pagar 10% no final da tua conta no teu restaurante, no teu bar. Tu pode falar desde... Isso que você acabou de falar é um mito, tá? Tem gente que fala... Que tem estabelecimento que fala, não, tu tem que pagar... Não, realmente é um mito, porque existe a possibilidade do consumidor optar por pagar ou não. O que realmente é obrigatório é o couvert artístico e ele também tem que seguir um regulamento. Ele tem que ser bem disposto para o consumidor, para ele saber que ele está entrando naquele estabelecimento que ele vai tem ter... horário, né? O principal, na verdade, é dizer se tem. Exatamente, tem informação clara e objetiva que, assim, porque o consumidor ele pode escolher pagar, ele pode escolher ingressar nesse estabelecimento ou não. Porque ele fala assim, olha, aqui eu sei que eu vou ter que pagar o couvert.
então eu não vou querer entrar e não vou consumir aqui. Agora, o que não pode acontecer, ele entrar e depois de consumir, ele saber que tem que pagar, porque não tem mais a escolha, já consumiu. E geralmente é assim que acontece. E geralmente é assim, porque eles estão aproveitando para tirar vantagem. Então, assim, quando a gente fala de PROCON, eu acho que o principal que a gente fala é tu pensar no teu direito enquanto consumidor. Se tu está consumindo algum serviço, algum produto, teve algum problema, vá pro PROCON, porque ali vai sair alguma coisa para ti positiva. Seja recuperar esse teu direito que foi lesado, seja o PROCON coibir o lugar de continuar fazendo as infrações, ou até mesmo gerar até uma demanda judicial que tu pode eventualmente ter um dano moral, que tu pode recuperar também esse sofrimento que tu teve, vai abranger muito mais. E já teve situações que começaram com reclamações e se tornaram demandas gigantes. Vou dar um exemplo. A gente tinha demanda lá por 2012, 2013, muito presente em Balneário na fila de banco. Tem legislação sobre fila de banco. Não pode passar tempo. Teve 4 multas que a gente aplicou nessa seara de bancos de 2012 e 2013 que foram executadas mês passado em Balneário Camboriú e que totalizou em multas pagas por esses bancos R$1 milhão. 4 multas que viraram R$1 milhão e lá em Balneário Camboriú existe um Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e esse valor é revertido para esse fundo que tem que ser investido na defesa do consumidor. Então, 4 reclamações que foram feitas viraram multas, essas multas foram todo o procedimento respeitado, andado, até chegar na execução fiscal na parte judicial. E esse valor reintegrou agora o fundo do PROCON, que vai poder ser investido, por exemplo, na compra dessa sede própria, que vai trazer muito mais benefício para o consumidor, um espaço mais adequado, que não vai ter esse custo mensal como a gente falou de locação, e por aí vai. Então, é uma roda que ela gira e ela é autossustentável, graças a Deus. E isso eu acho que quando o Júlio fala sobre questão de estrutura, por exemplo, do PROCON de Camboriú, cito também o PROCON de Itapema, que também tem um diretor amigo nosso, que é o Eduardo, que faz um bom trabalho lá. Outros PROCONs da região olham hoje o PROCON de Balneário, graças a Deus, tem uma estrutura de referência. Da região, tem tido esse destaque, a gente trabalha para continuar sendo e ajudar os outros PROCONs para também conseguir isso. Tanto, eu sempre faço questão de apresentar, o Júlio foi lá fazer a visita, o Eduardo foi fazer essa visita, muitos ligam para perguntar algumas coisas sobre, e a gente também vai atrás pedir ajuda sobre projetos legais. Por exemplo, PROCON Blumenau, lá tem o PROCON Móvel, que é um PROCON que é itinerante, a cada semana está num local diferente. Um abraço até para o César também, que é o diretor do PROCON de lá, atendeu muito bem a gente, e a gente vai trazer para o Balneário. A gente já está com praticamente o veículo sendo comprado, preparando a personalização dele, e vai começar a ter essa atividade itinerante em Balneário Camboriú. E isso a gente pedindo ajuda para os outros PROCONs, essa ideia e tal, ou tu vai no evento, escuta sobre. Então é muito sobre isso. Para tu ver, a gente está falando até agora sobre a atuação de PROCON, o que dá para fazer? Tu ser atendido no teu bairro por um PROCON móvel, uma unidade itinerante. A fila de banco rendeu o recurso para ser reinvestido. A multa, o 10% do garçom no final da conta. O couvert obrigatório, o produto que chegou danificado, tudo isso é PROCON. Então, quando se fala de produto e serviço, teve qualquer problema, a resposta é PROCON. Se não for resolvido por ali, vai no judicial, mas nunca deixe de passar no PROCON antes. Ô Bruno, e vamos falar de política, né? A Juliana Pavão, ela sempre prezou muito isso sobre atender os bairros. Sim. Né? Isso promessa foi, de campanha. inclusive foi o slogan da campanha dela, levar a prefeitura para os bairros. Né? Então, olha só. Sempre fica muito distante. Sim, acaba que, por exemplo, o Balneário Camboriú ninguém imagina, mas tem o bairro da Barra, é um bairro mais afastado. Né? A nossa região sul, por si só, muitas vezes é deixada de lado. Exato. Então, assim, olha que bacana, né? Já tinha visto, né, esse projeto lá de Blumenau, né? E olha que legal, trazer isso para Balneário. Imagina, uma semana o PROCON vai estar num certo bairro, um dia das Nações, outro dia no Araribá, outro dia na Barra. Então, o que é isso? É trazer o público, de fato, para quem necessita do setor público, né? Que é o povo. Muitas vezes a gente tem a dona Maria, a dona Francisca lá, que às vezes não só fica no bairro, não sai de casa, não tem acesso aos serviços públicos. Horário. Exatamente. Então isso é política, isso é uma política pública feita com excelência, né? E tudo é PROCON. Com certeza. Com certeza. E eu te pergunto, Júlio, quem não tem acesso aos bairros ainda não foi contemplado, como é que faz para acessar o PROCON
Em Camboriú. Procon de Camboriú, eu estava dando uma pesquisada, né? Não vi ainda um município que tenha 2 unidades como nós temos em Camboriú. Balneário né? Nem Balneário tem, né? O acho muito legal Procon isso. de Camboriú, ele tem 2 unidades. A gente tem a unidade do centro, né? Hoje está na rua Olga Bernardes Amorim, 127, que foi inaugurado na sexta-feira lá. E temos a unidade do Monte Alegre, na Monte Agulhas Negras, número 670, se eu não me engano. Só dá um Google lá que você vai achar na própria casa do cidadão. Então, claro que a minha demanda no Monte Alegre é menor, né? Mas hoje em Camboriú a gente tem uma divisão, né? A gente quer tirar essa divisão. Existe Camboriú Central, né? Com os bairros em volta ali, Santa Regina, Cedo, Rio Pequeno, etc. E tem o distrito do Monte Alegre, né? Que comporta Monte Alegre, que é onde está a nossa unidade, a segunda unidade do Procon em Camboriú, Conde Vila Verde, Tabuleiro e Vaza do Ranchinho, né? Então, Mesma pegada. Isso, exatamente. Mesma pegada. Acaba que a gente consegue aí atender tanto essas regiões mais afastadas como a área mais central, né? Então a gente tem essas 2 opções. Inclusive, eu já até falei com o pessoal da nossa imprensa lá, gente, faça um vídeo, por favor, falando para a população que tem Procon no Monte Alegre, porque acaba que eu tenho uma demanda alta no centro e no Monte Alegre eu tenho lá técnico de atendimento. Pode falar aí, ó. Inclusive, né? Estão convidados aí, o Monte Alegre, pessoal, tem Procon, pode ir lá que vai ser muito bem atendido. Procon do Monte Alegre tem um horário um pouquinho diferente, é do meio-dia às 18 horas, né? A gente tem uma demanda bem baixa lá, dá em torno de 4, 5 atendimentos por tarde, então assim, ó, tem agenda, não precisa agendar, só chegar lá, vai ser muito bem atendido. Hoje eu tô com a estagiária Júlia lá, né? Mandar um abraço para a Júlia aí, uma ótima técnica de atendimento. Então, Procon de Camboriú, ele tem essa benécia, né? Que tem essa divisão. Boa. A gente tem, eu consigo atender no Monte Alegre e atendemos no centro também. Bem legal. Top. Bruno, como é que faz para entrar em contato com o Procon lá em Balneário Camboriú? Bom, Balneário Camboriú a gente não tem 2 unidades. A gente só tem uma por enquanto. Mas é melhor. Não. É tão bom quanto. Tá chegando a unidade móvel. A nossa segunda unidade vai ser móvel. Eu quero na inauguração lá, hein? Boa, vamos. Vai ser bem legal. Então, a nossa unidade fica na Rua 2000, número 856, fica no centro de Balneário Camboriú, entre a 3ª e a 4ª Avenida. Essa é a nossa unidade padrão. Quem quiser ser atendido lá fisicamente é lá. Das 13 às 18 horas, de segunda a sexta. Mas tem a opção de quem quiser entrar em contato pelo telefone, a gente tem telefone. Opa, qual é o telefone? É o 47-3267-7144, esse é o telefone para telefonia, para ligar e ser atendido. E a gente tem WhatsApp também, e-mail inclusive, também o e-mail é importante, às vezes que a pessoa quer mandar um documento, alguma coisa também está à disposição. É o WhatsApp da fiscalização, que é para receber essas denúncias que a gente comentou. Eu sempre gosto de convidar o pessoal para ser um fiscal do Procon. Acaba não sendo remunerado, mas o trabalho que é feito ele é muito mais engrandecedor do que o financeiro pode pagar, que é ajudar a cidade a conseguir ter um consumo mais consciente, evitar ter infrações. Então você que quiser ser um fiscal do Procon, manda para a gente uma denúncia que a gente vai no local, fiscaliza, constata de fato a irregularidade e vai para cima desse fornecedor que está faltando com respeito com você, consumidor. Então, tem N possibilidades para participar. Boa. E o Procon de Balneário está à disposição. Boa. Tem algum contato lá, telefônico também? Tem, com certeza. WhatsApp? Né? Passei os 2 endereços, a gente temos o telefone, você pode estar ligando para tirar suas dúvidas. Consumidor que abriu reclamação, quiser verificar o retorno, aí, fazer o retorno, dá para fazer por telefone. O telefone lá é 3365. Me perdi agora, 92, não. 0021, 3365-0021, né? E temos também o nosso e-mail, quiser mandar um e-mail, procon@camboriú.sc.gov.br. A gente tem esses 2 canais aí de atendimento, ou pessoalmente também. Procon de Camboriú não tem agendamento, é só chegar por livre demanda, chegou lá, vai ser muito bem atendido. E eu quero dizer para você aqui, não apenas consumidor, fornecedor que tem alguma dúvida sobre como que você quer prestar o melhor atendimento aí para os seus clientes, contate o Procon. O Procon não é apenas para abrir reclamações, mas também o Procon é para tirar dúvidas. O Procon é um parceiro, tá, da sociedade civil, toda a sociedade civil. Sim. Então conte com o Procon de Camboriú, né? Estou à disposição. Todo dia que você vai chegar lá, de segunda a sexta, da 1 às 7, eu estou lá, pode me chamar, quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição aí de você, né, consumidor. Essa é a vontade do nosso prefeito Leonel Pavan. Boa. E a gente tem aplicado isso na prática, atender com excelência a população, fazer o nosso melhor, né? Se nós não fazermos, a gente vai te indicar o caminho para você conseguir ter o teu anseio atendido, né? Essa é a missão desse governo Leonel Pavan, meu também.
estamos aí, sou um servo da população, estamos à disposição que for necessário. O Júlio, até, inclusive, quando a gente fala, a gente gosta de falar muito em nós, em plural, porque a gente fala em nome de uma gestão. É o governo. Um governo, que com certeza quer trabalhar nesse sentido, como tu bem trouxe, para poder atender melhor a população. E também a gente fala em nome da equipe, né? Sim. Que com certeza, assim como de Balneário de Camboriú também é de excelência, respeita muito o consumidor, respeita muito também os fornecedores, trabalhando também para ter esse empreendedor, o bom empreendedor com a gente. O mau empreendedor, realmente, a gente não afrouxa muito, não, a gente vai para cima. Mas quem trabalha dentro da lei, trabalha tudo certinho, vai para cima, é graças às nossas boas equipes, nossos atendentes, sim, toda a turma, Procon de Camboriú, Procon de Balneário, estão de parabéns, que nossa região aqui está bem servida de defensores dos consumidores. Fantástico. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês diretas e gostaria que você respondesse de bate-pronto, né? É algo que eu gosto de fazer, até o público de casa entender como que funciona a mente do empreendedor, como funciona a mente do profissional. E aqui, quando a gente está falando de gestão pública, obviamente que a gente consegue conhecer um pouco mais a fundo. Júlio, para você, um valor inegociável, meu querido. Nossa honra, né, nossos princípios, né? Eu vejo que a minha honra, o meu nome é algo inegociável, né? Seguir os princípios de Deus, né? E também os princípios dos homens, né? A gente anda debaixo tanto da autoridade de Deus como a autoridade aqui da terra, né? Todo governo, né? A Bíblia fala que todo governo é uma permissão de Deus, né? Então ninguém ocupa nenhuma cadeira de governo sem no caso, a bênção de Deus. Então se alguém está ocupando algum cargo, alguma coisa, é porque foi Deus que permitiu que aquela pessoa estivesse lá. Amém. Você, Bruno? Eu vou na mesma linha do Júlio, mas eu digo que é família, porque esses princípios que a gente aprende, que o Júlio trouxe muito bem, vem de algum lugar. Para mim, vem dentro de casa. E eu tive uma base muito boa familiar em casa, meu pai e minha mãe muito presente, irmãs, tios, avós, graças a Deus minha família é muito unida. Então, se a gente tem Deus presente na nossa vida hoje, tem o nosso sucesso profissional, financeiro, de amizades, enfim, todas as áreas, é porque a gente teve uma primeira base. O nosso primeiro grupo que a gente participa é o da família. Então, assim que a gente sai da nossa barriga da mãe, já está participando do primeiro grupo, que é a família, e que ali a gente vai aprender o que é certo, o que é errado. Então, a família é inegociável. Um sonho para você, Bruno? Para mim é ser prefeito de Balneário. Ainda vai acontecer, sou muito confiante com isso. É uma escadinha, né? Ainda quero primeiro trabalhar na vereança, ali na nossa Câmara de Balneário Camboriú, mas eventualmente assumir a prefeitura vai ser a realização de um sonho. Que legal, um sonho. Meu sonho também é extrair o melhor de mim. Nessa minha passagem aqui nesse plano terreno, eu ter conseguido fazer o meu melhor, né? E com certeza deixar um legado, tanto para minha família como para os meus filhos, né? Eu tenho isso como missão, assim, a vez que quando eu for partir, né, que as pessoas lembrem de mim com carinho, lembrem de mim como um homem de Deus, um homem que fez algo bom, que ensinou coisas boas, que deixou um legado positivo aqui, né, nessa terra. Boa. Bom, senhores, eu só tenho que agradecer demais a presença dessa dupla dinâmica aí. Nossa missão acho que foi cumprida. Tem muita coisa para falar, tinha muita coisa para perguntar para vocês, mas depois a gente fala e conversa um pouco mais. Temos novidades, né? Acho que a Somax está aqui efetivamente para poder trazer não só conteúdo, mas também ajudar a comunidade, ajudar a população. A Somax é uma empresa que cuida e procura ajudar empresas a proteger dados pessoais, e nesse mundo hoje em dia com muitas fraudes, muitos crimes cibernéticos, eu acho que tem muita estrada, tem muita coisa boa que a gente pode estar ensinando às pessoas. Então eu gostaria de pedir suas considerações e palavras finais. Muito obrigado, Damião, pelo convite, né? Fiquei muito feliz, ainda mais estar com o Bruno aqui, que é um parceirão, né? Eu assim, conheci o Bruno, né, através, obviamente, da política, né, de querer conhecer quem é o gestor lá do Procon de Balneário, mas fiz um amigo, né, um cara que tenho muita afeição por ele, né, e
E assim, Bruno, também digo que precisar de mim, estou à disposição. É mútuo. Né? E eu sempre, às vezes, eu que mais grito pra ele que ele pra mim, né? Mas vira e mexe com os berros também. Vira e mexe também. Porque lá em Balneário acaba que, como é um município maior também, acontecem mais situações, enfim. Mas é isso, Damião, agradecer, esse sentimento de gratidão, né? Foi muito legal esse bate-papo aqui. E, obviamente, não conseguimos falar tudo que gostaríamos de falar, né? Mas quem sabe aí não tem uma parte 2 aí, eu já tô me autoconvidando. Parte 2 aí, ó. Eu vou querer estar junto, se for o E é caso. isso, é um prazer mesmo, em nome do Leonel Pavan, prefeito Leonel Pavan, quero cumprimentar todos vocês, né, e dizer que conte conosco, que precisar, estamos à disposição sempre. Você está convidado, como também tua equipe também já conhecer a estrutura aqui da Somax, está de portas abertas, tanto para o governo Leonel Pavan, como a toda a prefeitura aí, para conhecer a estrutura aqui, como que a Somax faz, tá bom? Com Muito certeza. obrigado pela tua presença. Não. Damião, primeiro, cumprimentar do meu lado novamente, falar que é um prazer estar perto do Júlio sempre. Participar de podcast é legal, mas participar de podcast com alguém que a gente gosta e assim como o Damião, que também recebeu super bem a gente outra vez, é mais legal ainda. Sim. Porque a ideia do podcast é ser um bate-papo. Sim. Esse é um bate-papo, tu tá conversando, tu tá trocando ideias e flui mais fácil quando tu gosta da pessoa, tu tem contato já prévio e isso facilitou a gente conseguir trazer tanta coisa e deixar ainda no ar mais coisas pra gente trazer. Porque falar de Procon é muito fácil, como eu falei antes, é muita coisa. Todo mundo é consumidor, está aqui na sala, está em 5 pessoas aqui, os 5 são consumidor. E se contar cada um na rua que tiver, também é consumidor, todo mundo consome um produto ou um serviço. Então tem toda uma cadeia de coisas que a gente pode falar. Até se deixar, eu faço até um spoiler, se tu falou sobre a gente trabalhar junto, por que não em breve a gente está soltando um material de orientação para os nossos consumidores, né? Boa. A gente conversou um pouquinho sobre isso antes, lá em Camboriú, aqui em Balneário, aqui em Camboriú e lá em Balneário, que a Somax fica no município de Camboriú, mas está sempre de portas abertas também para a gente agradece por isso, e fazer um trabalho para conseguir conscientizar esses consumidores acerca de direito cibernético, golpes, enfim, Sim. tem muita coisa boa para vir. Então, E direito relacionado à proteção de dados, porque 100%. a LGPD está aí e é exatamente isso. Foi muito bom você ter falado que aqui tem todos os consumidores, e aí eu reforço. Nessa sala aqui tem todos, nós somos portadores de dados. Ou Perfeito. seja, somos titulares de dados, né? Então, do mesmo jeito, os direitos precisam ser preservados, né? Boa, então é realmente agradecer por esse espaço, agradecer a companhia do Júlio, sempre um prazer, e dizer também que não é só um prazer aqui, como também a nossa missão. Procon é um órgão de informação, falamos mais cedo e nunca é demais repetir, fazer, assim como o Júlio fez, um agradecimento especial à nossa gestora máxima, nossa sempre chefa, Juliana Pavan, nossa prefeita, que se hoje a gente está aqui, assim como o Júlio, é porque a gente recebeu essa oportunidade, então é importante agradecer, e assim como o nosso vice também, o Nilson, também muito participativo, nosso grande líder, e o nosso anfitrião, o anfitrião é quem convida, então participar é muito bom. Também quero estar nessa parte 2, o Júlio já se convidou. Eu também faço esse convite, deixo o Procon de Balneário Camboriú de portas abertas para quem precisar. Tem que ir lá visitar vocês, por gentileza. Já foi lá no Júlio, inclusive na inauguração, e agora eu quero ir lá conhecer também. Vai ser muito proveitoso tua visita lá, que a gente com certeza vai cada vez mais estreitar esses laços. Boa. E os nossos consumidores de Balneário só tem a agradecer e também a ganhar com a Somax participando aí da nossa caminhada. Obrigado. Obrigado a vocês dois. Julio, obrigado, cara. Valeu, show de bola. Não. Valeu, Damião. Show de bola. Tamo junto. Valeu.